25 chefes de Estado e de governo vão participar do encontro do G20, que começa amanhã e vai até sexta-feira. Entre os temas discutidos estão a crise financeira internacional, crescimento econômico, geração de emprego, reforma do sistema monetário, comércio internacional, regulação financeira, mudanças climáticas e governança global. Mas o principal tema vai ser mesmo a dívida grega. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o economista Newton Marques. Bom dia. Bom dia. Esse referendo aí preocupa toda a Europa, porque o plano de recuperação ele tem que e deve ser aplicado, porque não existe muita saída para a Grécia, né? Nesse momento de reunião do G20, é preciso que de lá saia uma decisão sobre essa crise, né? Verdade, porque se por acaso não se resolver essa questão da Grécia, isso pode contaminar os demais países e a situação fica insustentável. E torna-se uma crise sistêmica. Então, por isso está todo mundo esperando que a Grécia resolva, né, aceitar as condições e impor um plano de austeridade para que as coisas aconteçam de acordo com o que foi negociado. A gente pode ter aí, inclusive, Grécia definitivamente entrando num problema de pagamento dessa dívida. Os credores são os primeiros afetados, né? Então, são bancos, governos, né? É assim que se afeta as outras economias. Isso. Então, a questão fundamental é, se não se fizer um plano de restrição, né? Ou seja, cortes de gastos, e isso daí mexer com um determinado nível de bem-estar que a sociedade grega atingiu, isso daí vai ser muito ruim para o povo grego. Mas se não, essa é a condição imposta para ser refinanciada a dívida. Outro problema grave é a questão do desemprego, né? Na Europa, na Grécia, inclusive em toda a Europa, a gente está tendo um dos piores índices de desemprego desde que a zona do euro foi criada. E a OIT, inclusive, vai apresentar um trabalho, né, uma pesquisa que foi já divulgada, sobre qual é a necessidade, um número que precisa ser criado de 80 milhões de empregos nos próximos anos para a gente voltar nesses níveis, né? Quer dizer, será que a gente consegue? O que é possível fazer? Porque esse desemprego é um grande problema, né? A economia não vai se movimentar se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar. É verdade. E essa é até uma das contribuições da presidenta Dilma, né? Que tem colocado de que se forem tomadas medidas muito restritivas, você não consegue garantir um determinado nível da atividade econômica para permitir justamente a criação de empregos ou a manutenção dos empregos. Então, é uma situação muito difícil para a economia grega e aqueles países que necessitam reativar as suas economias. Falando em presidenta Dilma, ela já está na França para essa reunião do G20. Ela chegou mais cedo para participar de reuniões fechadas com líderes de outros países para afinar aí as posições, os discursos que vão ser feitos durante essa reunião. Dilma defende a aplicação de medidas financeiras emergenciais e um plano de sustentação de investimento do emprego. E a presidenta fala também que o G20 tem que ajudar a economia a voltar a crescer e diz que os países, assim como o Brasil, estão conseguindo se virar bem, né? Qual o papel, então, do Brasil nessa reunião? O Brasil tem um papel duplo. Ele tem um nível de reservas internacionais elevado e tem administrado bem a sua política econômica. E se caso, por exemplo, a Europa deixar de comprar os nossos produtos, nós temos um mercado doméstico que dá um nível de sustentação. Então, por isso, o Brasil tem sido muito ouvido nesses fóruns internacionais. E a nossa preocupação é que, caso essa crise se agrave, a gente vai sentir muito mais aqui na economia do país, né? Que já está em desaceleração. É verdade que uma economia globalizada como a brasileira, por mais que não tenha sido tão profundamente ingresso nesse nível de globalização, mas a gente acaba sentindo, porque nós vendemos bastante para os Estados Unidos e para a Europa. Então, isso aí é um problema. Vamos acompanhar, então. Muito obrigada pela participação, por todas as informações. Eu que agradeço.